Bom, boa tarde. Vamos começar então a ver outro método hoje de programação linear, que é o método simplex. Eu peço que alguma dúvida vocês falem no microfone aí, que eu estou com a apresentação aqui, então fica difícil de eu controlar o chat, tá? Bom, pessoal, o método simplex, tá? É um algoritmo criado por George Dantzig, né? Ele é baseado em álgebra linear e também, né, vai buscar a solução ótima em programação linear. Então, ele vai buscar o ponto extremo, né, dentro de um universo de soluções viáveis, né? Por exemplo, quando a gente tem duas variáveis de decisão. E foi o que nós vimos aí, né, no método gráfico, que a nossa solução ótima, né, vai estar onde? Vai estar em um dos vértices, né, da nossa região viável. Então, a gente delimita a região viável e a gente encontra esse polígono e a gente sabe que a nossa solução ótima vai estar em um dos vértices desse polígono, né? Então, qual que é a ideia, né, do algoritmo? Encontrar a solução viável e aí verificar se essa solução é viável, é uma solução ótima ou não, né? Faz isso por um método iterativo até você achar a solução ótima. A gente vê que é essa aqui, né? Onde o Z, né, ou o F, é 28. É o maior valor, né? Então, nesse caso, a gente está maximizando, né, alguma função. Bom, vamos fazer como sempre, tá? Vamos pegar o exemplo e vamos, então, ver o passo a passo de aplicação aí desse algoritmo do método simplex, tá? Então, para a gente facilitar aí o entendimento, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente já fez com o método gráfico, só que agora a gente vai usar esse método simplex. Lembrando sempre, né, que a limitação do método gráfico é aquele que a gente só pode trabalhar com duas variáveis de decisão. Já o método simplex, a gente não tem essa limitação. Mas para a gente aprender direitinho sobre esse método, né, vamos pegar um exemplo simples, né, com apenas duas variáveis de decisão. No caso aí, né, quanto a gente vai produzir da cerveja premium e quanto a gente vai produzir da cerveja Pilsen, né? Então, é um exemplo que a gente já conhece, né? Então, a primeira coisa é a gente deixar no formato, né, da modelagem para aplicar o método simplex. Então, qual que é a forma padrão, pessoal, que a gente tem para resolver via simplex? Tá? Então, temos o nosso exemplo aí, né? Temos a função objetivo, que é maximizar o lucro, né? Que é dado aí pelo lucro da cerveja premium e pelo lucro da cerveja Pilsen, tá? E temos aí as quatro restrições, né? A restrição das horas do cervejeiro, 100 horas, a restrição das 80 horas do técnico e a restrição da demanda da cerveja premium. E a restrição, né, do X1 e X2, né, as nossas variáveis de decisão, tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ter um valor positivo, tá? Então, pessoal, a gente tem umas regrinhas para aplicar o algoritmo, tá, do método simplex.
Primeiro, a gente tem que sempre maximizar a nossa função objetivo. Então, no caso aqui já está, a nossa intenção já é maximizar. Então, tranquilo. Se a gente quiser minimizar uma função objetivo, tá? Por exemplo, encontrar o valor de mínimo custo, né? Ou de mínimo lançamento de efluentes, o que a gente faz? A gente multiplica a função objetivo por menos 1, tá? E faz também a maximização. Então, quando a gente trabalha com simplex, a gente está sempre maximizando a função objetivo. Se o objetivo for minimizar, a gente usa esse artifício matemático aí. Mais uma regrinha, tá? O lado direito da nossa restrição tem que ser sempre positivo, tá? Caso a gente tenha algum limite que seja negativo, por exemplo aqui, menos 100, o que a gente faz? A gente multiplica tudo por menos 1, tá? Da nossa inequação. Aí o que acontece? O lado direito fica positivo. E aí o que acontece? A gente pode continuar aplicando o simplex. Só que, lembrar, né? Quando a gente multiplica por menos 1 aqui, o nosso sinal da desigualdade vai ser invertido, tá? Então, essa é a segunda regra. O lado direito é sempre positivo, ok? A terceira regra, tá? As restrições das desigualdades precisam ser transformadas em igualdades. Igual a gente fez lá, né, com as desigualdades para achar as equações das retas, né, a gente igualava, né, nós formava uma equação, ok? Para achar a equação da reta. E aqui é a mesma coisa. Então, se a gente tem uma desigualdade, a gente transforma numa igualdade. Aqui, por exemplo, né, menor ou igual, vai ficar igual. Só que aí, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Nós vamos adicionar o que a gente chama aí de variável de folga, tá? Então, a gente tem aquela restrição lá das 100 horas do cervejeiro, né? Vocês estão lembrando aí do exemplo que a gente fez semana passada. Então, se eu tenho uma restrição, né, que eu sei que 2x1 mais x2 é menor ou igual a 100, como é que eu transformo isso numa igualdade? Eu adiciono uma variável de folga. Então, na equação 1, eu vou adicionar a variável f1, que é a variável de folga 1. E aí eu posso dizer o quê? Que 2x1 mais x2 mais f1 é igual a 100. Tá? O que é importante aí, né? Quando é menor ou igual a 100, eu tenho literalmente uma folga. Por isso que eu adicionei essa variável de folga. Mas se fosse maior ou igual, eu teria, digamos assim, um excesso, né? Então, ao invés de somar essa variável de folga, eu vou subtrair, tá? A gente vai ver isso com detalhes aqui para frente, mas a regra é essa. Quando é menor ou igual, eu somo uma variável de folga. Quando é menor ou igual, eu subtraio. Certo, pessoal? Tá dando para acompanhar aí? Vocês podem me dar um retorno? Tá tranquilo? Eu tô achando mais complicado que o outro método, professor, para ser bem sincero. Não, então, mas depois a gente resolvendo, vocês vão ver que não é tão complicado, não. É um pouco mais complicado, sim, porque o método gráfico é muito básico, né? É para puff. Esse aqui tem uma série de regrinhas, tá? Mas
Daqui a pouco a gente vai chegar num quadro que a gente chama quadro simplex, e vocês devem entender melhor. Mas está dando ainda para... Assim, é um pouco mais complicado, mas dá para acompanhar, né? Tá sim. Então, tá aqui, tá? Eu adicionei essa variável de folga. Porque é menor ou igual. Né? Então, pessoal, o que representa essa variável de folga? Né? Ela representa aí a folga que a restrição pode ter em relação aos seus limites. Né? Vamos supor aí aquele nosso exemplo, 2x1 mais x2 menor ou igual a 100. Então, vamos supor que eu produzi 20 caixas da cerveja Premium e 20 caixas da cerveja Pils. Então, 2x1, 2 vezes 20, 40. Mais x2, que é 20 também, dá 60. Então, está respeitando a restrição, tá? É menor que 100. Só que eu tenho uma folga aí de quanto? De 40 horas. Tá? Entenderam o conceito de variável de folga? Quer dizer o quê? Que eu tenho 100 horas de limite, né? Para o cervejeiro. Se eu tenho uma variável de folga, quer dizer que eu não usei as 100 horas. Tá? Eu usei, por exemplo, 60. Então, eu tenho aí uma folga de 40 horas. Então, é isso que eu falei para vocês. Tá? Quando é menor ou igual, eu adiciono essa folga, tá? Essa variável de folga, mais F1. E quando é maior ou igual a 100, eu subtraio essa variável de folga, tá? Essa é mais uma regrinha para a gente aplicar o método simplex. E aí a gente tem ainda mais os conceitos, tá? Número total de variáveis, a gente chama de N. É o número de variáveis de decisão, mais o número de variáveis de folga, mais a variável da função objetivo, tá? A função objetivo geralmente eu chamo de Z, né? Essa variável. O número de equações que eu tenho vai ser o quê? O número de equações de restrições, exceto aquela que a gente sempre coloca, né, de x1, x2 maior ou igual a zero, mais a equação da função objetivo. E eu tenho aí o que eu chamo de variáveis não básicas e básicas. As não básicas é o quê? Eu obtenho da equação do número total de variáveis, que eu chamei de n, menos o número de equações. Então, pessoal, o que eu posso memorizar? Que as variáveis não básicas geralmente são as variáveis de decisão, tá? E elas devem ser sempre igualadas a zero. E as variáveis básicas são todas as outras, exceto as básicas, tá? As não básicas, né? Então, eu tenho aí, as não básicas geralmente são as variáveis de decisão, e as básicas são as demais, tá? Isso aqui é mais um conceito que a gente usa muito pouco também, tá? Esse conceito aí de número total de variáveis. Deu uma travada aqui. Tá. Então, pessoal, vamos lá no algoritmo do simplex, tá? Primeiro passo, então, a gente pega a função objetivo. Nosso caso é o quê? Maximizar o lucro. O lucro é Z é igual a 3x1 mais 2x2. O que a gente faz?
tem que deixar o z positivo e igualar essa variável a zero. Como é que a gente faz isso? A gente pega z menos 3x1 menos 2x2 é igual a zero. Essa é a forma padrão de apresentar a função objetivo, tá? Então, a gente joga lá o 3x1 e o 2x2 do lado do z, vai ficar negativo, né? E iguala a equação a zero. Transformar as desigualdades das restrições em igualdades, tá? Então, 2x1 mais x2 menor ou igual a 100, como é menor ou igual, vai ficar como? Aqui tem as desigualdades, tá? Vai ficar 2x1 mais x2 mais f1 é igual a 100. Reparem, né, pessoal, como as três restrições são menor ou igual, eu vou ter que adicionar as variáveis de folga. Por isso que ficou mais f1, mais f2, mais f3, tá? As restrições de ser positivo, né, x1, x2 maior ou igual a zero, eu deixo como estão. Elas não interferem aí, tá? É só uma lembrança para a gente, na hora de aplicar aí o algoritmo, tá? Então é isso, eu tenho aqui a minha função objetivo, que é o igual a zero, e eu pego as restrições e deixo as desigualdades como igualdades, fazendo o quê? O artifício de adicionar ou subtrair, no caso aqui, como é menor ou igual, eu adiciono as variáveis de folga. Tá? Então, aí é a forma padrão do algoritmo simplex. E aí, pessoal, eu vou montar o que eu chamo de quadro simplex. O que acontece? O método simplex é um método iterativo. Vou fazendo várias interações, tá? Então, eu vou gerar esse quadro. Esse quadro, o que acontece? Eu coloco aí, nas minhas linhas, tá? As variáveis básicas. E nas colunas, todas as variáveis. No quadro, eu vou colocar os coeficientes das equações, vou gerar uma matriz, né? E aí, eu vou fazendo as iterações até eu achar a solução ótima. O que me garante que eu atingi a solução ótima? Quando na minha linha dos coeficientes de z, os valores todos são positivos. Então, eu tenho aí, né, as minhas equações e eu vou colocá-la no meu quadro simplex. Então, o que acontece, pessoal? Nas linhas, são as variáveis básicas, que são todas as variáveis menos as variáveis de decisão. Então, aqui ficou z, f1, f2, f3. São as minhas linhas. Aqui eu coloco nas minhas colunas todas as variáveis, inclusive z, x1 e x2, e as variáveis de folga, f1, f2, f3, nesse caso. Tá? E aqui eu vou colocar quem? O lado direito da minha equação. Então, o que acontece? Vamos pegar a equação da função objetivo. Z, tá? Então, Z, quanto vale Z aqui? 1. Menos 3 é o coeficiente dele, e menos 2 é o coeficiente dele. Como eu não tenho nem F1, nem F2, nem F3, é tudo zero. Meu lado direito vale quanto? Vale zero. Tá? Deu para entender esses coeficientes aí? Pensa na linha Z só, tá? Na linha Z aqui, ó. 1, menos 3, menos 2, 0, 0, 0, 0. Primeira restrição, tá?
do F1, a variável básica é F1. Tem Z na equação? Não. Então, o coeficiente é 0. Quanto é de x1? 2. De x2, 1. De F1, 1. Tem F2? Não. Então é 0. Tem F3? Não. Então é 0. Lado direito, 100. Segunda restrição. Tem Z? Não. Tem x1? Tem, vale 1. Tem x2? Sim, vale 1. Tem F1? Não. Tem F2? Tem. Coeficiente 1. Tem F3? Não. Então é 0. Lado direito, 80. F3, terceira restrição, F3. Tem Z? Não. Tem X1? Tem. Coeficiente é 1. Tem X2? Não. Então é 0. Tem F1? Tem F2? Não e não. Tem F3? Sim, é 1. O lado direito vale 40. Pessoal, entenderam como monta esse quadro simplex? Estão acompanhando? Sim. Tá? Então, eu montei o quadro. O que acontece, pessoal? Como eu tinha falado para vocês, né? Vou fazendo uma série de interações até acontecer o quê? Na linha Z, a minha primeira linha aqui, eu não posso ter nenhum coeficiente negativo. Quando isso acontecer, eu digo que eu encontrei a solução ótima. Tá? Como é que eu faço as iterações? Então, é isso que a gente vai ver agora. Né? Mas, o primeiro passo é o quê? É montar esse quadro simplex, em que eu ponho os coeficientes das variáveis. Linha, variáveis básicas, colunas, todas as variáveis. O que muda, então, das linhas para colunas? É que na coluna vai ter as variáveis de decisão, tá? Quando eu monto o meu quadro simplex. E aí, pessoal, vou fazendo as interações, tá? Como é que eu faço isso? Eu preciso trocar uma variável básica, tá? Eu preciso trocar uma variável dessas por uma não básica, tá? Então, uma não básica vai ter que sair aí. Eu vou trocar por uma variável básica. Lembrando sempre, eu quero fazer o quê? Eu quero que na minha linha Z eu não tenha nenhum valor negativo. Eu tenho dois negativos aqui, tá? Menos 3 e menos 2. Então, o que eu faço? Eu escolho quem que vai sair daqui. Eu tenho que eliminar x1 ou x2, tá? Quem que eu escolho para sair? Aquela variável que tiver o valor mais negativo, tá? No caso, menos 3. Então, menos 3 vai ter que sair daqui, tá? X1 vai ter que sair daqui para jogar para cá, em uma dessas variáveis aqui. F1, F2 ou F3. Então, eu já sei, o primeiro passo, que quem vai sair vai ser o x1, porque tem o valor mais negativo. Agora, no lugar de quem, eu não sei ainda. Como é que eu descubro isso? Tá? Eu divido, pessoal, o lado direito. Então, já descobri que x1 vai sair. Tá? Eu divido o lado direito pelo coeficiente existente na coluna da variável que vai sair. Então, eu divido o lado direito pelo coeficiente dessa coluna aqui. Então, eu divido 100 por 2, vai dar 50. 80 por 1, 80. 40 por 1, 40.
O menor valor positivo, pessoal, vai ser a variável básica que vai se tornar não básica, tá? Então, no caso aí, quem vai sair? Vai ser o F3, tá? Por quê? Foi o menor valor positivo. E aí, o que que eu faço? Eu vou jogar na minha primeira interação, pessoal, eu vou construir esse mesmo quadro simplex. Só que vai ter o que aqui? Z, F1, F2 e X1. F3 sai e entra X1. Acompanharam? Alguma dúvida? Então, pessoal, escrevam aí, tá? Quadro simplex é esse quadro aí. Aí vocês escrevem lá, primeira iteração, tá? O que que eu faço? Eu vou escrever lá a mesma coisa, né? Variável básica, só que eu vou escrever aqui, as colunas não mudam, tá? Quem vai mudar são as linhas. Continua o Z, continua F1, continua F2, mas ao invés de F3, agora na primeira interação, vai ser X1, tá? E aí, essa interseção da coluna X1 com a linha que vai sair, eu chamo de pivô. Então, no pivô, o pivô meu, nesse caso, vai ser quem? Vai ser o 1, interseção da coluna com a linha. E aí, eu começo a preencher o novo quadro simplex da primeira interação pela linha que entrou, tá? No caso aí, entrou o X1 aqui, tá? No lugar de F3. E eu preencho como, pessoal? Dividindo os coeficientes da linha antiga pelo pivô. Como o pivô é 1, o que acontece? A linha do X1 vai ser igual, porque eu estou dividindo a linha inteira por 1. Por favor, um feedback, vocês entenderam? Tem alguém aí? Pessoal? Eu acho que quando fizer um exemplo vai ficar um pouquinho mais claro, professor. A gente tá, é um exemplo já, tá? O que acontece, pessoal? Deixa eu parar aqui, tá? Olha, então a gente está fazendo a primeira interação, concorda? Montar o quadro simplex, vocês entenderam, né? Uhum. Tá. Então, montei o quadro simplex. Agora, eu vou fazer o quê? Primeira iteração. Eu vou repetir o quadro simplex inicial, só que agora eu vou substituir o F3 por X1. Entenderam isso, né? Por que que trocou o F3 por X1? Sim. Sim, tá? E aí, como que vai ficar, então, meu quadro, pessoal? Eu tenho que preencher assim, ó. Tá? Estão vendo aí, né? Por que que aqui, ó, X1, né, a última linha, é a linha X1 aí, tá? Por que ficou igual a última linha do quadro anterior? Porque o pivô meu era 1, então eu dividi por 1, tá? Eu tenho que fazer o que agora? Preencher o resto. Os coeficientes de Z, tá? F1, F2, mais a linha
do X1, eu já tenho. Tá? Conseguiram preencher aí? Entenderam? Por que que a linha se repete? Porque a linha do X1 agora, na primeira interação, vai ser os valores de F3 do quadro inicial, tá? Divididos pelo valor do pivô. Como o pivô era 1, dividido por 1 dá o mesmo valor. Tranquilo? Estão acompanhando? Agora sim. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? Preencher o resto, tá? A linha Z, a linha F1 e a linha F2. Então, vou voltar para a apresentação aqui. Então, na primeira interação, tá? Falando do pivô 1, tá? E agora, então já tem aquela primeira linha preenchida, tá? Onde era F3, agora é X1. Isso aqui esqueçam, a gente pegou aqui só para vocês usarem para a gente preencher no próximo passo. Como é que eu preencho o resto, pessoal? Eu pego a nova linha, então o valor, por exemplo, dizer aqui, ó, o novo quadro vai ser o quê? Vai ser o valor antigo, tá? No caso aqui é 1, menos o coeficiente dessa linha na coluna do pivô. Menos 3, concorda? Na linha do pivô aqui, ó, nessa linha Z, esse coeficiente vai ser o quê? Menos 3, porque o pivô está nessa coluna aqui, tá? Vezes o valor dele na linha do pivô nova. Qual que é o valor de Z na linha do pivô nova? 0. Tá? Então, para Z é isso, ó. Vocês entenderam aqui, ó? Ó, na nova linha vai ser o valor antigo, 1, tá? 1. Menos. Quanto que ele vale no coeficiente da linha do pivô? Da coluna do pivô? Menos 3. Vezes quanto que ele vale na linha do pivô nova? 0. Então, vai ficar o quê? 1 menos 3 vezes menos 3 vezes 0. Vai ficar 1, né? Porque eu estou multiplicando por 0 aqui, ó. Então, eu posso colocar como 1 lá na minha primeira interação. Tá? Vamos fazer agora o menos 3. Ó, menos 3 menos 3 vezes 1. Então, vai ficar o quê? Menos 3 mais 3 vezes 1. Vai zerar. Então, vai ficar como na primeira interação? 1, 0. Entenderam? Sim, professor. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Menos 2. Oi? Alguma dúvida? Eu não entendi. Você pode explicar de novo? Por que que fica igual? Não, porque fica igual. Aqui, pessoal, que fica igual é essa linha aqui, tá? Isso aí não tem dúvida, né? Quem perguntou? Quem perguntou? A Liza. Mas é porque o senhor falou que quando o senhor que multiplica menos 3 mais 3 ali pelo jogo de sinal vezes 1, certo? Isso. Aí que o senhor falou que aqui, o que vai acontecer aqui no quadro, embaixo? No seu quadro, tá? Que você está preenchendo aí, não sei se deu para vocês fazerem, vocês estão conseguindo fazer ao mesmo tempo. Qual que vai ser o valor aqui, pessoal? Concorda que vai ser 0? E não, por quê? Por quê, Laís? Ó,
Acompanha aqui, ó. Qual que é o valor antigo? Menos 3. Menos 3. Qual que é o coeficiente na linha do pivô? 1? 3. Aqui não muda, entendeu? Nessa linha inteira, olha que é menos 3. Uhum. Tá? Então, é menos 3, menos 3, vezes o valor dele na linha do pivô nova. Que no nosso caso é igual, né? Quanto que é o valor dele? 1, concorda? Ah, tá. Eu achei que ia multiplicar o menos 3 com 3. Por isso que eu fiquei na dúvida. É com 1 só que multiplica. É, porque é 1 aqui, ó. Ah, tá. Agora eu entendi. Obrigada. Tá, vamos ver se você entendeu mesmo. Como é que vai ficar no menos 2 agora? Vamos fazer com menos 2? Ó, Tá. qual que é o valor antigo dele? Menos 2. Menos 2. Menos 3, vezes... 0. Então vai ficar quanto, pessoal? Fica menos 2. 2. Tranquilo? Menos 2. Pessoal, qual que é a dica, né? Olha, sempre que multiplica por 0 aqui, ó, você já pode preencher esses valores, porque não muda. Vocês concordam? Por quê? Você está multiplicando por 0, ó. Então, vai manter o valor, tá? Então, vai ficar como o nosso quadro? Vai ficar 1, 0, menos 2, 0, porque multiplica por 0, 0, porque multiplica por 0. Agora o F3. Vamos ver o F3. O F3 vai ser o valor antigo, né? 0 menos 3 vezes 1, né? Tá? Me perdi. Como é que fica mesmo, pessoal? Fica 0 menos 3 vezes 1. Então, acho que vai ficar 3, é isso? Alguém fez aí? É 3 mesmo? Isso. Ó. Hã? Oi? Isso. É isso 3. mesmo. Tá, 3, né? E aí, pessoal, a gente faz o lado direito também, o lado direito. Quanto que é o lado direito? 0 menos 3 vezes 40. Vai dar quanto, pessoal? 120? 20. 120. Entenderam? Aí, pessoal, o que acontece? A gente está fazendo interações para quê? Para achar o valor ótimo de lucro, né? Não perca isso de cabeça. Vocês estão lembrando, né? O que esse lado direito aqui é, pessoal? É o nosso lucro, né? Porque o Z, então, vai ser quanto na primeira interação? 120. Está aumentando o lucro, tá? Entenderam? Qual que é a lógica do algoritmo? Eu parti de um lucro zero, é claro que se eu produzir x1 zero, x2 zero, o lucro vai ser zero, tá? Mas agora, na minha primeira interação, esse lado direito foi para 120, tá? E aí o que eu faço? Faço a mesma coisa para F1 e para F2 e tenho um novo quadro, tá? Entenderam? Professor, outra dúvida que eu tenho, é a Laísa de novo. Eu poderia, em vez de escolher o F3 para trocar por X1, escolher o outro F? Por que eu escolhi o F3? Porque... Tem uma lógica. Lembra? Por que eu escolhi F3? Porque, ó, vamos voltar lá. Por que o F3? Porque foi o que me deu o menor coeficiente aqui, tá? O menor coeficiente. Tá? 100 por 2, 80 por 1, 40 por 1. Deu 40, concorda? Sim. Por que eu sei que o F3 sai? Porque é o menor quociente. A regra é essa. Entendi.
Isso é uma regra, então. É uma regra, eu não posso fugir da regra, tá? A regra é essa. Eu tiro aqui, ó, o mais negativo, por isso que eu tirei o x1, tá? Essa é a primeira regra. Essa parte eu tinha entendido. A regra é essa, eu tiro o quê? O menor quociente positivo. 40. Entendi. Tá? Por isso que sai o F3. É uma regrinha, tá? Tá bom, obrigada. Ele é cheio de regras aí, mas a gente segue, tá? Senão vai dar errado. Então, eu fiquei meio confusa, mas agora eu entendi. Obrigada. É isso aí, pessoal. O que eu recomendo para vocês? Depois vocês assistam com calma aí de novo e refaçam o exercício, tá? A ideia é passar para vocês aí o passo a passo. E aí, pessoal, vocês vão fazer direitinho e vão chegar nessa primeira interação. Então, pessoal, lembra que a gente falou lá? Esse é o quadro da primeira interação, tá? Recomendo que vocês façam pelo Excel, tá? Como é que fica, então? Ó, aqui a nossa primeira, do Z que a gente fez juntos, tá? Vocês vão fazer em casa depois, vão obter do F1, vão obter do F2 e vão obter, o X1 já tinha, né? Que foi o primeiro que eu preenchi aqui. Então, falta preencher o F1 e o F2, certo? E aí, pessoal, eu acabei a minha primeira interação. Pergunta, eu posso parar aqui e falar que esse é meu ponto ótimo? Não. Por quê? X2 está negativo ainda. Eu tenho um coeficiente negativo, tá? Na linha do Z. Ok? Então, eu tenho que ir para a segunda iteração. Aí, mesma coisa, começa do zero de novo. Quem que vai sair? Nesse caso, não tem dúvida, né, pessoal? Quem vai sair vai ser x2, por quê? Porque eu quero eliminar esse valor negativo aí, tá? Então, eu sei que x2 vai ter que sair daqui. Eu quero eliminar esse menos 2, esse negativo aqui, tá? Quem que vai sair? F1, F2 ou x1? Vamos lá, tá? Então, vai sair o menos 2, tá? O x2 vai sair. Eu pego o lado direito e divido pelo coeficiente dessa coluna que vai sair. Ó, 20 dividido por 1, 20. 40 dividido por 1, 40. 40 dividido por 0, não se aplica, tá? É uma inconsistência aí. Então, eu pego o quê? Entre o menor aqui. Quem que vai sair? F1. Tá? Então, o que acontece aí? No próximo quadro da minha segunda iteração, como é que vai ficar esse quadro? As linhas vão ficar Z, X2, F2, X1. Entenderam? Tranquilo? Então, na segunda iteração, eu vou montar o próximo quadro. Segunda iteração. Mesma coisa aqui, né? Não muda, só muda as linhas. Eu troquei quem? F1, porque é o menor quociente, por x2, que eu quero eliminar esse negativo aqui. Então, vai ficar Z, x2, F2, x1. Eu começo a preencher meu quadro da segunda interação, como eu falei para vocês, pela linha do que eu inseri aqui, né, o x2, tá? Como é que vai ser esse valor de x2? Vai ser a interseção da linha que saiu com a coluna. Coincidentemente, pessoal, o que acontece? A interseção é 1, então o pivô é 1, concordam? Então, no próximo quadro da segunda interação, essa linha x2 aqui, ó, que eu substituí, vai ser essa linha do F1 dividida por 1. Então,
vai ser os mesmos valores, os mesmos coeficientes, porque eu estou dividindo por 1. Tranquilo? Estão acompanhando aí? Então, o que é que eu faço? Aí falta preencher as linhas Z, F2 e X1, tá? Vamos preencher a do Z aqui. Vamos fazer aí a gente junto, tá? Ó, eu pego o valor antigo, Z, é 1, né? Menos o coeficiente dele na coluna pivô, menos 2. Então, vai ficar 1 menos 2, vezes o valor dele na linha nova do pivô, que é 0. Tá? Então, quando foi para vocês, né? Quando é 0 aqui, ó, eu posso repetir. Então, eu sei que na próxima interação, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0. Tá? Porque é 0 aqui, né? Como eu sei que aqui também, ó, no F2 vai ser 0. Eu estou multiplicando por 0. Mas vamos fazer do X2 agora, ó. Menos 2, menos 2, vezes 1. O que acontece, pessoal? Vai zerar o X2. Tá? Entenderam? Sim. Eu sei que só praticando mesmo, tá, pessoal? E aí, então, eu tenho o quadro da segunda iteração. O que aconteceu aí, pessoal? Eu ainda não atingi o meu critério de parada. Por quê? Porque apareceu um danado do menos 1 aí, ó, na linha Z, tá? Estão vendo aí? Tá? Então, enquanto eu tiver um negativo nessa linha, eu não paro as minhas interações. Tá? Tranquilo? Percebam aqui, pessoal, que na primeira iteração, o meu lucro era 120. Na segunda, já foi para 160. Tá? Bom, vocês vão obter esse quadro aí depois em casa, tá? Podem fazer à mão, podem jogar no Excel. E aí, então, vamos pensar agora em cima desse segundo quadro, da segunda interação, tá? Eu tenho um valor negativo aqui, ó, ainda, tá? Esse menos 1 danado aqui. Então, eu vou tirar o F3 e vou colocar no lugar de alguém aqui. De quem? Eu divido o lado direito por os coeficientes dessa linha, ó. Essa coluna, né? 20 por menos 2 não se aplica. Tá? Dá negativo, né? Negativo não interessa pra gente. Tem que ser positivo, tá? Esse quociente aqui. 20 por 1 deu 20. 40 por 1 deu 40. Então, quem que é o menor quociente? 20. Então, pessoal, na terceira interação, como é que vai ficar? Vai ficar Z, X2, F3, X1. Tá? Acompanharam? Tranquilo? Vai ficar, então, Z, X2, F3, X1. O F3, pessoal, vai ser quem? A interseção da linha que está saindo aqui, né? Por essa coluna.
Mais uma vez, mas é coincidente, tá, pessoal? O pivô deu 1. Então, a linha agora do F3, né, que vai ser a terceira interação, vai ser essa linha aqui dividido por 1. Então, vai ser igual de novo. Tá? Mas foi coincidência. Vocês vão fazer outro exercício que não vai ser igual. Tá? Então, quando não der, vocês fazem o quê? Dividem pelo pivô. Que nesse caso aqui é 1. Mas podia ser 2, podia ser 3. Ok? E aí, de novo, eu preencho Z, X2 e X1 que estava faltando. Tá? E aí, na terceira interação, finalmente, pessoal, vocês vão perceber o quê? Que na linha Z não tem nenhum valor negativo. Tá? Então, eu faço todas as iterações. Na terceira, eu cheguei nesse ponto. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que Z vale quanto? Do lado direito, 180. X2 vale quanto? 60. F3 vale quanto? 20. X1 vale quanto? 20. Então, qual que é a minha solução ótima? Eu tenho que produzir 20 caixas da cerveja Premium e 60 caixas da cerveja Pilsen. Se eu produzir com esse mix aqui, eu obtenho um lucro de R$ 180. O que mais eu posso deduzir? O que não aparece aqui, nesse quadro, não aparece nem F1 nem F2. Quer dizer o quê? Que eles são igual a zero. E F3 é 20. Tá? Pessoal, entenderam? Então, vamos pensar aí, ó. Lembra da equação, vamos conferir os resultados, né? Lembra da equação da função objetivo. Z é igual a 3x1 mais 2x2. Então, Z vai ser igual a 3 vezes 20 mais 2 vezes 60, tá? Então, vai dar 120 mais 60, 180. Bateu, 180. É o nosso lucro, tá? Vamos pensar na restrição do cervejeiro. 2x1 mais x2 mais F1 é igual a 100. Quer dizer o quê, então? 2x1, 40, mais x2, 60, dá 100. Quer dizer o quê, pessoal? Que eu utilizei as 100 horas do cervejeiro. Por isso que a variável de folga para o cervejeiro é zero. Por quê? Ele tinha 100 horas para trabalhar, ele trabalhou as 100 horas, não teve folga nenhuma. Vamos pensar agora na restrição 2, do técnico. Era x1 mais x2 mais f2 é igual a 80. 20 mais 60, 80. Por isso que o F2 é zero, pessoal. Eu tinha 80 horas para usar o técnico, eu usei as 80. Então, não teve folga para o técnico, ele trabalhou as 80 horas. Restrição 3. O x1, tá? Mais F3 igual a 40. Eu poderia produzir até 40 caixas, mas eu produzi só 20. Então, eu tive uma folga de 20 caixas que eu poderia produzir ainda que eu conseguiria vender. Tá? Por isso que o meu F3 é igual a 20. Conseguiram entender? Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Bom, então é isso, tá?
vocês entenderam como funciona o método, tá? Ele tem uma série de regrinhas, tá? A gente só vai ter todas em mente praticando mesmo, tá? O que eu acho fundamental, pessoal, é que vocês interpretem essas variáveis de folga, como eu falei para vocês, né? Então, vocês viram que eu não tenho folga nem nas horas do cervejeiro, nem nas horas do técnico, por isso que F1 é igual a 0 e F2 é igual a 0. O F3 é igual a 20, porque eu tive aí uma folga de 20 caixas de prêmio que eu poderia produzir, tá? Eu teria mercado para isso. Eu só não produzi essas 20 caixas porque é mais rentável, vou ter mais lucro produzindo 20 caixas da Premium e 60 caixas da Pilsen, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Vocês têm uma vantagem adicional aí, né, que vocês vão conseguir fazer a prova, que seria a prova, né, usando o Excel para fazer esses cálculos todos. Quando a gente faz presencialmente, a gente faz à mão, tá? A gente faz aí a prova à mão, né? E aí vocês veem que a chance de erro é alta, né? Que a gente esquece de um sinal, esquece alguma coisinha ali e acaba errando, tá? Mas usando o Excel, vocês diminuem a chance de erro, tá? É só colocar a formulinha ali, né? Seguir as regras todas. Vocês vão ter vários quadros, né? O quadro da primeira interação, o quadro simplex montado para começar o problema, tá? Depois o quadro da primeira interação, da segunda interação, da terceira interação, tá? Até vocês chegarem no ponto de parada das interações, né? Quando não tiver nenhum valor negativo na primeira linha lá, que é a linha do Z, tá? Que define o nosso critério de parada. Tudo certo? Podemos parar por aqui? Pratiquem aí. Tá? Então, agora é só praticar. E aí vocês vão mentalizando naturalmente essas regras. Então, tá bom, gente. O método simplex é isso, tá? Professor, na hora de resolver a lista de exercícios, então a gente pode usar o Excel na resolução? Pode, com certeza, João Marcos. Eu até recomendo, tá? Que use, porque aí vocês diminuem a chance de erro, né? Então, a gente não faz, na verdade, essa prova aí com Excel, na verdade, porque não batia o horário das aulas teóricas com as práticas, é mais complicado dividir as turmas e tal, mas é totalmente recomendável que a gente utilize o Excel para fazer o método simplex, tá? Ok. Então, eu vou interromper aqui.